Vamos fazer um vídeo aqui com o tema caos. Olha aqui, estou no meio das caixas. Lembra que teve um vídeo umas semanas atrás que eu falei que, né, daqui um tempo eu ia mudar? Acho que na época do vídeo faltavam uns 2, 3 meses, agora deve faltar um mês e meio para eu mudar. E sabendo do meu limite físico por conta da fadiga, da maneira como o meu corpo tá funcionando e tal, eu precisava começar a coisa com muita antecedência, justamente porque a minha velocidade é ridiculamente baixa. Mas que de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo, né? Então, ó, eu já fiz bastante coisa. Tem um quartinho ali pra dentro que também tem umas coisas que eu já encaixotei. Já foi metade da casa. Até coloquei as fotos no Instagram. De pouquinho em pouquinho, a gente respeitando o limite da fadiga, a gente consegue fazer as coisas que a gente precisa. Mas vamos falar de novo sobre vitimismo? Eu quero falar outra vez sobre vitimismo porque é uma coisa que todo mundo que chega a um burnout tem como, vamos dizer, vício de comportamento, o vitimismo, e tem muita gente que refuta essa ideia e fala, não, eu não sou vitimista e tal. Por quê? Porque acha que a pessoa vitimista é aquela pessoa que fica fazendo drama o tempo inteiro, que não consegue nem conversar porque tudo tá ruim, sempre... Não é isso, não é isso. O vitimismo é uma maneira de pensar, assim como tem muita gente que tem depressão, que está deprimido, e que conversando a gente acha que é uma pessoa bem-humorada, ela está sorrindo, ela está fazendo piada, mas por dentro o modo dela enxergar a vida é depressivo. Da mesma forma, as pessoas vitimistas nem sempre a gente identifica com facilidade. Muitas vezes a gente acha que a pessoa é super bem-humorada, extrovertida, bacana, tá achando tudo bem, mas por dentro ela tem lá o modo de entender a vida dela como ela sendo uma vítima do mundo, das pessoas, da vida, de uma maneira geral. Ser vitimista é não acreditar que merece as coisas boas que a vida pode te dar. Vou te dar 2 exemplos, tá? Eu comentei durante essas últimas semanas sobre o problema que eu estava tendo na terapia. Falei mais sobre isso no Instagram. E o último vídeo, que foi de terça-feira, que eu coloquei no último vídeo do Instagram que eu coloquei na terça-feira, foi justamente eu falando que eu tive uma surpresa boa na sessão de terapia, porque apesar do meu terapeuta não ter conversado com o meu médico ainda, a gente chegou num consenso ali. Eu expondo o que me incomoda, o que eu acho, o que eu não acho, o que eu sinto, o que eu não sinto, e ele também, o terapeuta, me falando o porquê dele ter tomado caminho ou outro e ter concluído tal coisa ou tal coisa. E a gente a terapia tomou um caminho muito diferente para onde estava indo, que estava me incomodando, e eu passei a me motivar de novo aí para terapia, porque eu consigo entender que aquilo me ajuda, que a gente está mexendo nos pontos que eu preciso que sejam mexidos. E quando eu falei isso lá no Instagram, eu estava falando justamente como é preciso que a gente tome a responsabilidade pelo nosso tratamento, fale o que está incomodando, o que a gente não concorda, o que a gente tem dúvida e tal. E as respostas que eu tive, assim, na maioria das pessoas que responderam ou que comentaram isso comigo de alguma forma, são pessoas falando assim, mas no meu terapeuta ele não aceita se eu falar isso. Mas olha, eu já tentei e não deu certo. Isso é ser vitimista. E eu queria que vocês entendessem que toda vez que eu falo de ser vitimista, eu não estou criticando e nem julgando ninguém, porque eu sou igual a você nesse quesito. Entendeu? Tem muita gente que acha que eu tiro de letra, que eu não sou assim, mas é simplesmente essa impressão que você tem, é simplesmente porque eu estou passando por esse processo há mais tempo que você. Muito provavelmente é esse o motivo. Eu já passei pelo lugar onde você está, e daqui a pouco você também vai entender algumas coisas que hoje é difícil. E é por isso que eu faço os vídeos, porque se você ainda não tá na fase que eu tô, você pode se beneficiar de alguns insights, de algumas conclusões que eu tenho. Assim como eu também sei que você está passando por uma fase que talvez você esteja tendo insights que eu não tive ainda. Cada um é cada um, cada processo é um processo, cada ritmo é um ritmo, porque a gente passa por coisas diferentes, a gente funciona de maneiras diferentes, a gente tem um entorno diferente um do outro, tá? Então, eu não tô julgando ninguém, eu não tô criticando ninguém, e você também não deve fazer isso. Então, quando você fala, não dá, porque comigo não dá, porque eu tentei e o cara não aceitou, porque você está sendo vitimista, você está se resignando a uma situação. Se você conversou com o seu médico ou com o seu terapeuta e eles não te ouviram,
Você expôs uma dificuldade, um incômodo, alguma coisa que você não concorda, e eles não deram atenção para o que você está falando, e você então se viu obrigada a seguir no caminho que eles indicam, apesar de não concordar, você está sendo vitimista, porque você está sendo completamente passivo e está permitindo que outras pessoas assumam a frente, assumam as rédeas do seu tratamento. E é você a única pessoa que pode fazer isso. Então, se você conversou com o seu médico e ele não te ouviu, você tentou e não deu certo, muda de médico. Se você falou com o seu terapeuta, ele não considerou o que você falou, ele não deu importância para o que você acha, ele não debateu com você de nenhuma forma, ele não explicou o porquê dele achar aquilo e porquê talvez o que você está pensando para ele não faz sentido. Sei lá, se você não teve uma DR com o terapeuta, se ele não te deu atenção, troca o terapeuta. As pessoas acham isso uma coisa tão complicada, trocar o terapeuta, mas é a coisa mais simples do mundo, é um profissional como outro qualquer. Da mesma forma que você vai ao médico e ele fala uma coisa que não faz sentido pra você ou que você não vê resultado e você simplesmente troca de médico, o terapeuta é a mesma coisa. É que dá preguiça de começar tudo de novo, eu sei, eu também tenho. Mas é necessário. Às vezes é necessário. E o outro exemplo que eu queria falar eu falei, acho que no vídeo passado, né, sobre aquele exercício da lei da atração, para que a gente identifique as crenças limitantes que fazem com que a gente acredite que não merece as coisas boas que a vida pode dar pra gente, né? Esse pensamento de achar que não merece é uma mistura de talvez uma autoestima baixa, mas isso aí não necessariamente coisas que você passou na vida, às vezes é só a fiação do seu cérebro, funciona dessa maneira, e respondendo ao que você passou na vida, você ou não, você acabou desenvolvendo uma autoestima muito baixa, por exemplo. E, como toda preocupação, como toda crença limitante, é um vício. A gente põe isso na cabeça e é como se a gente, dia a dia, achasse fatos que comprovem aquela crença que a gente tem. Então, eu ponho na cabeça que eu nunca vou ter um namorado bacana e, sem perceber, eu acabo atrapalhando a performance dos meus relacionamentos. Eu acabo indo em direção a homens que não têm condição de me oferecer um relacionamento equilibrado, bacana, porque no fundo eu acho que eu não mereço, porque eu botei na minha cabeça que isso não vai acontecer. Então é como se a vida toda a gente andasse em direção de uma comprovação disso que a gente botou na cabeça. Eu acho que eu nunca vou conseguir um emprego em que eu me sinta valorizada. E sem perceber, eu vou andando de emprego em emprego, focando nas coisas ruins e sem tentar mudar o que me incomoda, porque no fundo eu acho que comigo não vai acontecer, que eu não tenho capacidade, que eu não tenho sorte. Isso é ser vitimista. Nesse exercício da lei da atração que eu comentei, em que a gente deve escrever, eu acho, por exemplo, vamos dizer que eu estou tendo dificuldade em acreditar que eu posso ter um emprego que me valorize e que eu ganhe bem. Então eu devo escrever, eu acho difícil eu conseguir um emprego que me pague bem, por quê? E o que vier depois desse porquê é a crença que eu desenvolvi na minha vida por algum motivo e para qual eu estou dando força dia a dia e que me impede, na verdade, de conseguir um emprego em que eu vá ter um salário que seja condizente com o que eu acho que eu mereço, com o esforço que eu coloco ali. Só que a coisa não é tão simples assim, como você sabe, tão bem quanto eu. Quando eu me vi fazendo esses exercícios da lei da atração, que psicologicamente são muito interessantes, tá? Então, se você tem muito preconceito com lei da atração, não acredita e tal, eu queria que você tentasse enxergar pelo viés da psicologia, porque é muito interessante esses exercícios. Na hora em que eu falo, por exemplo, eu acho que eu não vou conseguir tal coisa, por quê? E aí eu identifico minha crença. O próximo passo é você entender que aquela crença, na verdade, não faz sentido. É uma ilusão de medo que a sua mente desenvolveu e aqui não importa o porquê, tá? Importa você identificar que isso está acontecendo. Então, por exemplo, eu acho que eu nunca vou ter um emprego em que eu ganhe bem. Porque todo mundo na minha família tem um emprego com um salário baixo e eu não fiz faculdade. Aí você deve
destruir essa crença. E aí o que você vai fazer, segundo quem estuda a lei da atração recomenda, você vai escrever coisas que vão contra essa sua conclusão. Existem pessoas no mundo que não tenham feito faculdade e que mesmo assim tenham um emprego ou um trabalho com uma remuneração alta? Tem milhares. Existem pessoas no mundo cuja família seja constituída de pessoas que têm um salário baixo, mas essa pessoa conseguiu um emprego ou uma colocação ou qualquer atividade profissional que permita que ela tenha um salário muito maior do que o restante da família? Pô, tem exemplos, e se abre internet, jornal, conversa na rua, você vai achar, você vai ver que tem exemplos no seu bairro, na sua cidade, no seu país, no mundo inteiro. E saber disso, então, seria a nossa comprovação, é a nossa comprovação de que a conclusão de que você, por não ter feito faculdade, por não ter ninguém da família que tenha conseguido, não pode conseguir um emprego ou um trabalho que te dê um salário alto de acordo com o que você acha que merece ganhar ou queira ganhar. Então, você identifica que você tem uma crença maluca e que tá te limitando e te sabotando, que tá te deixando parado no mesmo lugar, e você então identifica que isso é uma ilusão sua, isso não tem uma comprovação verdadeira, não existe um motivo. Talvez alguém tenha falado pra você que você não vai conseguir e você resolveu acreditar, isso não quer dizer que seja verdade. Esse é o tipo de coisa que a gente precisa identificar para compreender que a gente está se fazendo de vítima sem nenhum motivo, por conta de uma ilusão, de uma crença nossa maluca que a gente desenvolveu em algum momento, não importa o porquê agora, porque às vezes é simplesmente a forma como o nosso cérebro trabalha, né? Só que mesmo depois de fazer tudo isso, eu me flagro muito frequentemente colocando tudo isso em dúvida. Então, assim, eu acabo não acreditando e não permitindo que eu tenha um argumento que me convença do contrário. Então, por exemplo, vamos continuar no exemplo do salário. Eu entendo que tem pessoas que ganham bem mesmo não tendo faculdade. Eu entendo que tem pessoas que ganham bem e muito mais do que as pessoas da sua família ou à sua volta. Mas eu continuo achando que comigo isso não vai dar certo. Por quê? E aí chega uma hora que você já acabou com todos os argumentos, você já sabe que as pessoas conseguem, você já sabe que você tem condições, porque isso é uma ilusão sua, você sabe que a única coisa que tá te limitando é essa crença sua de que você não consegue, mas mesmo assim no final do processo, pelo vício que a gente tem em se sentir vítima, entendeu? É o vício, a gente acostuma e vicia em cada vez mais pensar assim, e a gente infelizmente se sente confortável nesse pensamento maluco, porque é muito comum a gente se sentir confortável nas coisas que nos fazem mal também, simplesmente porque elas são familiares, a gente já tá acostumado, não dá uma sensaçãozinha de segurança, o que é maluco, mas a gente é maluco, não a gente que tem burnout, o ser humano, todo mundo é maluco. Então eu me flagro às vezes, apesar de ter feito todas essas afirmações, vamos dizer, que permitem que eu veja que eu estou errada na minha crença vitimista, eu ainda assim, numa parte de mim, falo assim, não vai rolar. E aí eu pergunto pra mim, por que não vai rolar? E eu respondo, por que não? Agora você me conta como é que a gente destrói uma resposta, por que não? Porque aí acabou a conversa, né? Eu acho que eu não vou conseguir, porque é difícil, mas eu já vi que o difícil sou eu que acho, não é uma realidade. Não, mas eu continuo achando que eu não vou conseguir. Por quê? Por que não? Fim. A gente se sabota, né? Conforme o tempo vai passando, a gente vai adquirindo um talento de se sabotar cada vez mais. É uma beleza. Isso dificulta muito o processo. Como fazer para sair desse caminho sem saída aí que a gente criou pra gente? Treinando a mente. Tá? É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa, do mesmo jeito que ao longo da nossa vida, de alguma forma, a gente se convenceu que não vai conseguir, que com a gente não acontece, que com a gente, quando tá quase acontecendo, não acontece, que a gente se compara com os outros e vê que a gente acaba se dando mal, que as pessoas não ajudam a gente. Do mesmo jeito que a gente se convenceu de tudo isso, agora é a hora da gente se convencer do contrário. Aí você fala, que legal, eu fiquei 40 anos treinando minha mente pra pensar errado, agora quando eu tiver 80 eu consigo. Não, porque você não tinha consciência disso e agora você tem. Então agora vamos dar um gás. Então eu sugiro que você faça esse exercício que eu comentei aqui.
estabelece um objetivo. Você gostaria que você conseguisse tal coisa. Aí você escreve embaixo: eu acho difícil eu conseguir tal coisa, porque... e vê o que vem depois. Aí você se pergunta: as pessoas no mundo estão conseguindo isso que eu quero, mesmo nas condições que eu tenho? E você vai ser sincera com você e responder que sim, que tem exemplos, que as pessoas nesse momento estão fazendo, às vezes, o que você quer fazer e acha que não consegue. Se a sua mente, de alguma maneira, falar pra você: eu ainda não tô acreditando, escreve afirmações que te ajudem a acreditar. Milhares de pessoas conseguem, eu também vou conseguir. Milhares de pessoas fazem tal coisa de tal jeito, então eu também posso. Eu tenho condição porque isso e aquilo. Minha mente está gerando uma ilusão e que faz que eu acredite que eu não consigo, mas eu consigo porque eu sou assim, eu já tive um exemplo assim e assim. E aí entra o treino, que é você todo dia ler isso, pensar isso, tentar se convencer disso, tá? Sem focar no que você não tem. Entra a lei da atração de novo. Sem focar no que você não tem. Ao invés de você falar: eu gostaria de ter um emprego que me pague o que eu acho que eu mereço ganhar. Ai, mas eu não tô conseguindo. Ai, mas outro dia eu fui não sei onde e não deu certo. Ai, mas... ai, tá demorando. Ai, não sei, mas eu tô doente. Isso tudo é a sua mente tentando voltar para onde ela se sente confortável, se fazer de vítima. A gente precisa prestar atenção nisso. E cada vez que você se vir pensando uma coisa negativa, você identifica e pensa uma positiva no lugar, que é uma dessas coisas que você escreveu quando você estava analisando ali as probabilidades de você estar certo na sua sabotagem, que sempre é zero. Entendeu como é? Como você treina a sua mente? Quanto mais a gente confia que as coisas podem dar certo pra gente, menos desesperado a gente fica. Menos estresse a gente gera pro nosso corpo. E como eu tô cansada de falar aqui nos vídeos mais recentes, enquanto a gente tá gerando estresse pro nosso corpo, a gente tá colaborando com a doença e não com a recuperação. É preciso tirar o estresse do corpo. E a gente só tira o estresse do corpo quando a gente entende que não é vítima, que não tá sendo castigado, que não é azarado, que não é incompetente. E passa a entender que a gente merece coisas boas. E a gente vai ter essas coisas boas, desde que a gente não atrapalhe. Como a gente atrapalha? Se fazendo de vítima. Tem um livro que é meio básico para quem quer saber mais de lei da atração, em que ele propõe exatamente esses exercícios mais detalhadamente. É esse livro aqui, ó. Vem? Lei da atração. Peça, acredite e receba. Vou deixar o link no descritivo se você quiser comprar, tá? Porque tá me ajudando bastante nesse treino que a gente deve fazer para se convencer que a gente merece as coisas, já que até hoje a gente se convenceu que não merece, tá? Então tá tudo na nossa mente. Se você for ver, não tem nada à sua volta que te confirme essa sua impressão de que você é vítima. É a forma como você interpreta as coisas à sua volta. Leva isso pra terapia. Eu acho que isso vai fazer uma puta diferença na sua recuperação a partir daqui.